Glória a Deus! Então hoje nós comemoramos o Dia das Mães. E na Bíblia tem inúmeras mulheres, que nós poderíamos citar aqui, que foram mamães. Muitas que marcaram gerações, muitas que marcaram a história, algumas que estão na história até hoje, e por isso que a gente lê sobre elas. Algumas que por causa da fé delas, por causa do jeito delas de agir, de lidar com seus filhos, o jeito delas de lidar antes de ter filhos, elas deixaram uma história para mim, para você. Tem algumas que eu gosto. Vou mencionar aqui algumas. Maria foi a mãe do Salvador. Ainda tão jovenzinha e recebeu uma palavra do Espírito Santo dizendo que ela ia conceber, que ela ia ficar grávida do Espírito Santo e gerar o Messias. Tinha Isabel, que era contemporânea a ela, mas já bem mais velha, e que também recebeu uma palavra de que viria um homem, viria aquele que anunciaria o caminho do Salvador. Agora, olha que interessante. Isabel era muito mais velha e gerou quem? Quem lembra quem foi que ela gerou? João? E a Bíblia diz que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Amém? Mas tem uma em particular que eu quero falar dela hoje. Raabe. Raabe, a pastora já pregou aqui, acho que duas vezes a respeito dela. Eu não vou nem me atrever a pregar mais do que ela já ministrou. Raabe era uma mulher de reputação tanto quanto questionável. Ela era uma prostituta que morava em cima de um muro. Você sabe que o muro não é um lugar muito legal, né? Mas ela deixou algo para mim, para você. Ela se tornou um exemplo eterno, para sempre, de fé. A história mostra para mim, para você, que a fé, ela abre portas, ela destrava, ela é a chave que abre portas para um novo começo. E na vida dela não foi diferente, não foi fora disso que eu falei. Então hoje eu quero compartilhar com você 3 aspectos a respeito da vida de Raabe que tem a ver com a sua vida, mamãe. Quem é mamãe aqui, diga amém. Amém. Tem várias. E quem não é ainda, um dia será. Quero ler o primeiro texto com você, que está lá em Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. O texto está dizendo que ela era o quê? Uma meretriz. Antes de ser salva, ela morava em cima do muro. Um lugar meio estranho para se morar. E eu e você sabemos, você está junto comigo? Você está comigo aqui? Amém. O muro é o lugar daquele que é politicamente correto. Em cima do muro é o lugar daquele que não quer conflito. Eu estou aqui, eu sou neutro, eu não estou nem de lá, nem de cá. Mas você sabe que a Bíblia ensina para mim e para você que não existe neutralidade na fé. Jesus disse, uma certa vez, em Mateus 12:30, ele diz assim, quem não é por mim, olha ali, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Isso significa que não há meio termo no reino de Deus. Não tem essa questão de, não, eu sou tranquilo, eu estou de boa aqui, eu sou morno. A Bíblia, na verdade, fala que... O que Deus está a ponto de fazer com o morno? Vomitar. Ou você é quente, ou você é frio. O morno é esse lugar em cima do muro. E eu estou fazendo aqui um paralelo, Raabe morava em cima do muro. Ou você é crente, ou você é frio. O morno, ele vomita. Vamos ler na palavra de Deus algo a respeito disso. Josué 2, do 1 ao 5. Diz assim, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo, andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Tudo que eu falei para você, eu estou mostrando aqui na Bíblia.
Você imaginou que largura que era esse muro? Para ter casa em cima dele? Era interessante, uma rua passava no meio e tinha casas ali. A rua era relativamente estreita, mas haviam casas. Volta lá no texto para mim. A gente vai ler o 15 agora, né? Já lemos, não já? Então, de lá de cima do muro, Raabe podia observar os dois lados. Já parou para pensar nisso? Ela observava o lado da cidade, o lado de dentro, mas ela observava também o lado de fora, que era o lado de onde estava a promessa, a terra da promessa que Deus tinha feito para os filhos de Israel. Uma posição privilegiada, eu diria assim, de poder ver os dois lados. Ela sabia que o povo de Israel um dia ia passar por ali, ia chegar em Canaã. Então ela tinha uma escolha, como mulher. Talvez ela dissesse para si mesma: ou eu fico aqui em cima do muro, ou eu caio para o lado de dentro, ou eu pulo para o lado de fora. Ficar em cima do muro não seria uma opção, porque aqueles espias que vieram, eles anunciaram para ela que ia acontecer o quê com a cidade? Ela ia ser tomada. Mas o que ia acontecer com os muros? Eles iam cair. Então, se ela ficasse em cima do muro, eventualmente ela ia cair também. E aqui é o ponto principal da vida dela. E da mesma forma que aconteceu com ela, tem que acontecer comigo e com você, todos os dias. Nós não podemos viver em cima do muro. Nós não podemos ter uma fé duvidosa. Nós não podemos ser daqueles que declaram Deus vai fazer, mas amanhã a gente diz, será que Deus vai fazer? Nós não podemos ser daqueles que dizem, eu creio em Deus, mas amanhã eu e você acordamos e dizemos, eu não vou conseguir. Seja lá o que for, que eu e você não vamos conseguir. Essa dúvida, esse lugar de inconstância, é um lugar em cima do muro. Mas houve um momento em que ela chegou e disse, chega! Eu não quero mais essa vida para mim. Qual que era a vida dela, irmãos? Ela tinha uma vida de prostituição. A casa dela era uma casa de prostituição. Ela ficava ali e esperava os homens chegarem para dormir com ela. É interessante que foi ali que o Senhor mandou os espias. Da mesma forma que Raabe se posicionou naquela circunstância, eu e você precisamos ser homens e mulheres de Deus posicionados. Eu vou te dizer uma coisa, você que é mamãe que está aqui hoje, Dia das Mães, eu vou falar muito com vocês hoje. Só de ser mãe, você já é alguém que tem que ter muitas posições na sua vida. Eu nunca fui mãe, espero nunca ser. Mas eu sei que é uma posição relativamente desafiadora. Não é fácil. Muitas noites sem dormir, muitas dores durante o processo, muito incômodo durante o processo. E muitas mamães se posicionam do lado errado na hora desse incômodo. Muitas dizem, eu vou terminar esse processo. Mas muitas dizem, eu vou até o fim. Eu quero esse filho, eu quero essa filha. Eu quero essa criança que vai nascer. Então você já é alguém posicionada, mamãe. E a história de Raabe, ela me inspira e inspira você também. A gente vai ver isso na Bíblia. Quero ler mais um versículo, antes de entrar aqui no assunto em si. Josué 2,11 diz assim, ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eu sempre gosto dessas comparações. Reconhecer que Deus é Deus no céu é fácil. Tem alguém aqui que tem dúvida? Ninguém? Certeza? Reconhecer que Deus lá do céu faz, fala e acontece, ninguém tem dúvida. Mas reconhecer o que ela disse aqui, que Deus é Deus no céu, mas também é Deus na terra, nem sempre a gente reconhece. Às vezes a gente esquece. Às vezes as circunstâncias da vida nos convencem ao contrário.
Que Deus pode até ser Deus lá no céu, mas quem sabe ele não se esqueceu. Quem sabe ele não está muito ocupado, quem sabe ele não tem outras coisas para fazer, para cuidar. Ela reconheceu. E ela disse, eu sei que o vosso Deus é Deus nos céus, mas é Deus também aqui na terra. E por causa desse Deus que ela reconheceu, ela se posicionou. Ela se posicionou do lado de Deus. Às vezes eu fico pensando, por que o Senhor não deu para todo mundo que estava ali a mesma oportunidade que deu para ela? Se ela ficasse em cima do muro, ela seria morta com os demais moradores que estavam ali. Mas não. Ela saiu, se posicionou pelo lado do Deus de Israel. Quero contar aqui uma história para você. É uma piada, na verdade, mas que tem um bom fundo de verdade. Vou ler. Conta-se a história de um homem que sonhou estar em um campo dividido. De um lado estavam Jesus e o seu povo, e do outro, Satanás e os seus seguidores. Jesus e o seu povo, de cá Satanás e os seus seguidores. No meio havia um muro, e o homem subiu nesse muro, sem escolher nenhum dos lados, porque ele era politicamente correto, ele não queria confrontar ninguém, ele não queria se azedar com ninguém. E quando tudo acabou, Satanás olhou para ele em cima do muro e disse, vamos, você vem comigo. Ele respondeu, não, eu estou aqui em cima do muro, eu não escolhi você, eu fiquei no muro. Satanás olhou para ele e respondeu assim, meu filho, o muro é meu, quem está em cima do muro já é meu, você se lascou. O muro, o lugar da indecisão, o lugar da dúvida, não é um lugar para mim e para você. Se você parar para pensar, é verdade. Tem como a fé ser aplicada junto com a dúvida? Vou facilitar aqui. Tem como você declarar, eu vou ser curado? Ixi, essa agora é difícil. Tem como você dizer, eu vou ser curado, mas aí o diagnóstico do médico vem e diz, não tem cura. E você vai e declara em cima do diagnóstico dele, eu não vou ser curado. Não tem tratamento para mim. Não. Eu conheci pessoas, irmãos, eu conheci mulheres que morreram com câncer. Uma delas, a Debbie Tyrus, ela, até o último momento, eu vou falar de uma que vocês conheceram também aqui, a Ludmilla Ferber. Alguém aqui conheceu ela? Ela morreu, mas até o último momento de vida, ela morreu declarando que ela ia ser curada. Ela morreu declarando, eu vou ser curada. Ela pode até ter morrido, mas a morte não venceu ela. Para mim e para você, a morte não é mais uma questão de aniquilação total. É só uma questão de troca de endereço. Eu sei que o dia que eu morrer, muitos aqui vão chorar. Vão ficar muito tristes. Espero não morrer, espero ser arrebatado. E se você não quiser chorar, venha comigo. Estaremos no mesmo lugar. Quando Raabe ouviu que o Senhor estava para fazer alguma coisa, ela tomou uma decisão, ela se posicionou. Ela disse, o muro não é o lugar para mim. Eu vou ficar do lado do Senhor. Primeira coisa que eu quero falar para você que Raabe tem para nos ensinar é isso. Se posicione em qualquer circunstância da sua vida. Em qualquer que seja a circunstância da sua vida. Nós cantamos aqui hoje. No meio da crise financeira, no meio da crise com o filho, crise sentimental, crise familiar, no meio do problema, no meio do desafio, no meio daquela situação que você não sabe o que fazer, não tem resposta para aquilo, se posicione do lado do Senhor. Amém. Não fique em cima do muro. Não aceite a mornidão na sua vida. Não aceite a passividade na sua vida. Declare que Deus está agindo, que Ele está fazendo o tempo todo. Mas além disso, Raabe também é uma mulher que se preocupou com a sua família. E você, mulher de fé, é alguém que se preocupa também com a sua família.
Tudo bem, para os homens não ficarem chateados. Você também, irmão. Você é alguém que se preocupa com a sua família. A história de Raabe, ela vale para as mulheres, mas vale para mim e para você também, varão. Amém. Amém? Mas por que ela se preocupou com a família? Vamos ler Josué 2, nós vamos ler uns versículos isolados. Vamos ler o 9, o 12 e depois vamos ler o 13. 9 diz assim: E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, ela usou de misericórdia com aqueles espias, porque o povo queria matar eles. Assim como eu usei de misericórdia com vocês, também dela, dessa mesma misericórdia, usareis para com a casa do meu pai. Não é só com ela. Com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Querida irmã, aprenda com Raabe. Sim, eu sei que você já se preocupa com a sua família. Mas se preocupe mais ainda. Não no sentido de ficar agoniada, angustiada, ficar fadigada, pensando, o que eu tenho que fazer, meu Deus do céu? Mas demonstre a sua preocupação, o seu zelo para com a sua família, com seu marido, com seu filho, com sua esposa, com... Bom, eu estou falando das irmãs, então não posso falar esposa, né? Com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe. Nas formas que nós sabemos. Quando a gente está preocupado com alguém da nossa família, o que a gente faz? Ninguém sabe? A gente ora. O que mais que a gente faz quando está preocupado com algum membro da família? Jejum, pede oração, liga para o pastor às 3 da manhã. Não faça isso. Liga para a pessoa e ora. Hã? Liga para a pessoa e ora. Liga para aquela pessoa e ora por ela. Mas o que foi que Raabe fez aqui? Ela intercedeu para que a família dela também fosse salva. Todo mundo aqui por onde eu já passei na sua casa, né? Quem aqui já experimentou a casa de paz? Lembra, quando eu vou lá, eu ministro 4 semanas na sua casa para você. E basicamente a gente começa dizendo o que é ser salvo. O alvo do Senhor é que todos sejam salvos. E eu sei que a maioria pensa que ser salvo é só ser salvo do inferno. Tudo bem, é também, mas é ser salvo da ira de Deus. Mas a palavra salvação, para quem eu já fui lá fazer casa de paz na sua casa, o que significa, irmãos? Ser completo. Ser completo. Aleluia. O alvo do Senhor para sua casa não é simplesmente que a pessoa se converta e venha para a igreja. Isso aí é bom, é necessário, tem que acontecer. Mas o alvo do Senhor para minha casa e para a sua é que eu e você sejamos completos. Completos em quê? Me ajude. Aonde que você precisaria ser mais completo hoje? Sim. Hã? Na fé, ter uma fé mais firme. Eu vou pegar essa sua aí e falar dela daqui a pouco. Alguém aqui gostaria de ser mais completo financeiramente? Ou só eu? Completo na vida. Né? Completo na vida? Eu sei que seu casamento é uma bênção. Mas como diz os americanos, tem espaço para melhoras? Sim, tem. Às vezes eu brinco com a minha esposa, eu falo para ela, there's room for improvement. Você pode melhorar. Eu posso melhorar. Homens de Deus, maridos. Ainda bem que eu estou falando isso na frente dos meus 2 filhos, estão aqui. Como é que a gente fala lá em Goiás? Não vão me deixar mentir sozinho? Não, eu não vou mentir. Marido, você chegou em casa, colabore com a sua esposa. Viva a vida comum do lar. Ah não, pastor, eu chego tão cansado. Isso é mentira do inferno. Porque eu e você temos muito mais força do que qualquer mulher. Muito mais disposição. A gente tem disposição para chegar aqui na segunda-feira. Que hora, homens de Deus? 4h30 da manhã. Isso quer dizer que você teve que acordar que hora? 4 horas, 3h30.
4 horas você. Eu acordo 3h30. Para dar tempo. E vou trabalhar, às vezes trabalho 2 empregos naquele dia. Chego em casa, às vezes tem lá umas vasilhas, eu olho. Antes que ela derrame graça e amor sobre mim. Deixa eu lavar. Aí eu passo pelo quarto do Pedro, às vezes tem lá uma coisinha assim, meio fora do lugar. Eu falo, Pedro, sua mãe hoje está cheia de amor para dar. Guarde essas coisas. Eita glória. Não deixe fora do lugar. Fala, Jesus. Porque você receberá uma medida maior da misericórdia dela. As irmãs estão rindo, porque você sabe que é assim na sua casa. Amém? Eu não sei cozinhar. Aí o que eu faço? Eu pago a comida. Faça a mesma coisa, varão. Agora, para aqueles que sabem cozinhar, cozinhe para sua esposa. E me convide também, de vez em quando, que eu vou lá na sua casa comer suas custas. Amém? O alvo do Senhor é que a obra seja completa. Raabe era uma prostituta, mas em algum momento da vida, ela entendeu que Deus tinha planos diferentes para ela. Aquilo não era o plano para a vida dela. Muitas vezes eu e você nos encontramos em situações que não são necessariamente algo tão feio, tão pecaminoso como a vida dela, mas que você se questiona. Será que é só isso que Deus tem para mim? Ou será que é isso que Deus tem para mim? Ou por que eu cheguei aqui? Ou como que eu faço para sair daqui? E na cabeça de muita gente que vive na América, o questionamento é esse. Será que está na hora de eu ir embora para o Brasil? Você acha que eu não me questiono com isso? Não se preocupe, você não vai perder seu pastor. Nem ouse. Nem ouse, né? Mas não passa na sua cabeça de vez em quando? Será que não está na hora de eu ir embora? Será que não está na hora de eu trocar de emprego, de eu mudar para Massachusetts, não sei para onde? Olha que interessante. Ela disse, eu usei de misericórdia para com vocês. Então use de misericórdia para com a minha casa, a casa do meu pai, da minha mãe, meus irmãos e tudo que eles têm. A palavra misericórdia, no original, ela pode significar, sim, essa questão da bondade, de ser bondoso, de proteger, de defender. Mas ela também pode significar, no original, ser aprovado. Eu vou trocar o sentido da frase aqui. Sentido não. A interpretação para você entender. É quase como se Raabe dissesse para eles, assim como eu estou sendo aprovada, porque eu decidi ir para o lado certo, eu quero ver vocês fazerem a coisa certa também. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ser aprovado. Sabe que essa questão de aplicar a fé para salvar a família é algo que aconteceu ao longo de toda a Bíblia. Olha lá em Josué 6, 23 e 25, eu vou começar lendo ali. Então, entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto eles tinham. Tiraram também toda a sua parentela, até os parentes que ela não pediu, foi salvo. Até aquele seu cunhado que você tanto ama. Tiraram também a tua parentela, toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Quando eu converti, eu era muito novo, não tinha muito juízo na cabeça. Não é que eu tenho muito hoje não, mas aumentou um pouco. Eu já converti logo pedindo para Deus ganhar, né, para Deus me ajudar a ganhar minha família inteira. Queria que a minha mãe convertesse, queria que meu irmão convertesse, queria que meu pai convertesse. E na verdade, esse processo aconteceu em toda a minha família. Mas na Bíblia tem uma série de histórias. Eu estou olhando aqui, olha. Quando Noé entrou na arca, ele entrou com toda a família dele. Lembra? Quando a Páscoa foi celebrada, lembra que eu contei aqui? Que a família inteira ia para dentro da casa? Vocês estão lembrando ou esqueceram já?
Quando você vê lá na profecia de Malaquias 4, ele fala que nos últimos dias Deus traria cura sobre as famílias. Deus tem uma coisa com a família. Quando Paulo estava ali no cárcere e todo aquele evento aconteceu, a palavra de Paulo para o carcereiro, quando ele perguntou, o que eu faço? Ele diz para ele, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. É promessa para mim e é promessa para você. Mas esquece por um pouquinho, só por um pouquinho, essa questão da salvação, ser salvação do inferno, ser salvo do juiz de Deus. E entenda, crê no Senhor e será completo. Tu e a sua casa. Até aquele seu primo que você não gosta muito de receber visita dele, até ele vai receber uma vida completa. Irmãos, eu converti pregando esse versículo para mim mesmo. Toda a minha família vai ser salva. Todos. Minha vozinha morreu convertida. Muitos ainda vão e vão todos salvos. Você crê nisso? Mas Raabe também é uma mulher que confia na graça do Senhor. Existe um capítulo na Bíblia que é designado, é conhecido, chamado de Galeria da Fé, ou Galeria dos Heróis da Fé. É o Guinness Book, vamos chamar assim, da fé. E muitos nomes entraram ali. Inclusive o de Raabe. Aí alguém poderia questionar por que uma prostituta foi parar na Galeria dos Heróis da Fé. É simplesmente inacreditável. É difícil de compreender. Mas o que determinou ela ter entrado ali foi o momento em que ela disse, eu estou cansada dessa vidinha. Eu estou cansada dessa mesmice. Eu estou cansada de não ver resposta. Eu estou cansada de, às vezes até de orar e não ver as coisas acontecerem. Mas houve um momento que ela fez o quê? Ela bateu o pé e firmou e falou, vai ser assim agora. Chega de muro na minha vida. Chega de inconstância na minha vida. Ontem eu fui assistir minha filha. Ela foi cantar num dos lugares mais chiques do mundo. Ela foi cantar lá no Carnegie Hall, em Nova York, junto com o coral dela. E eu estava lá em cima, não sabia se eu chorava porque ela estava ali, ou se eu chorava porque as músicas eram bonitas. Eu acho que à medida que a gente vai ficando mais novo, Roberto, essas coisas vão acontecendo na nossa vida. Aí você tem que manter a pose, né? Orgulho. Mas houve um momento em que uma das condutoras foi falar de um grupo, são vários grupos. Ela foi falar de um dos grupos e ela perguntou assim, se eu falasse para esses jovens, se eu perguntasse para eles, jovenzinhos da idade, talvez ali do Eric, um pouquinho mais, talvez entre o Eric e o Cauã e o Pedro, nessa faixa etária, ela disse, vocês querem ver se eu perguntar para eles como que eles chegaram aqui? Jovens, como é que vocês chegaram aqui? Qual foi a resposta deles? Prática, prática e mais prática. Naquela hora minha mulher falou assim, nós crentes temos muita coisa para aprender com eles. Eu falei, é verdade. É verdade. Eu fico vendo, ela gasta horas nisso. Mas foi uma questão de posicionamento. Ela quis fazer, ela disse, eu vou fazer, eu estou aqui nesse negócio. Houve momentos em que a mãe teve que ajudar ela a querer estar lá. Se vocês me entendem. Mas faz parte de ser mãe. Faz parte de ajudar os processos de Deus na vida dos filhos. As mamães que digam amém. Deus não faz acepção de ninguém, queridos. Tanto é que essa mulher foi parar na Galeria da Fé. E isso é tão verdade que na genealogia de Jesus, você encontra pelo menos 3 tipos de pessoas. Abraão, Isaac, Jacó
E eu vou incluir aqui a Raabe. Abraão representa aqueles que são importantes. Pois assim, Deus é o Deus das pessoas importantes. Diga, eu sou importante. Ele é Deus do homem de negócios, Ele é Deus do alto executivo, Ele é Deus do profissional bem-sucedido, Ele é Deus das autoridades políticas e militares, dos monarcas e chefes de Estado, Ele é Deus dos artistas famosos, igual a Sara, dos desportistas internacionais, igual Pedro. Ele é Deus de gente importante. Aí você pensa assim, mas pastor, e o resto? Calma, eu vou chegar lá. Sim, existe um lugar reservado para pessoas consideradas importantes na genealogia dele. Mas Deus também é Deus de Isaac. Isaac fala das pessoas comuns. Tem gente que está na lista dos famosos, no ranking dos importantes, no top 10 dos mais ricos. São pessoas, né, que estão lá. Mas tem gente que é gente comum, igual eu e você, que somos importantes, mas que somos trabalhadores, que acordamos cedo, que vamos lá fora. Muitos de nós engrossamos a pelezinha das nossas mãos. Somos pessoas que têm uma vida comum. Mas esses também não passam desapercebidos aos olhos do Senhor. Tem um lugar para esse tipo de pessoa na genealogia de Jesus. Mas Deus também é Deus de Jacó. Jacó aponta para aqueles que são pervertidos de caráter. Tem um caráter torto. Jacó era assim. A Bíblia diz que até para sair da barriga da mãe, como é que foi a conversa? Por causa do direito de primogenitura, aquele que nascesse primeiro, tinha um direito melhor, né, Gustavo? Aí ele pensou, Esaú está saindo, vou agarrar no pé dele, porque nós saímos juntos. Aí lá na frente, ele chega um dia, o irmão dele está cansado da caçada. Aí Jacó está lá fazendo um cozidinho, um cozido de lentilhas. Esaú chega e fala, me dá um pouco desse negócio aí que eu estou cansado, eu sou caçador famoso. Ele falou, você quer? Quero. Então faz o seguinte, vamos negociar. Você me dá seu direito de primogenitura que eu te dou o cozido. Esaú, num momento de vacilo, disse, para que isso me serve? Eu estou com fome agora? Já teve alguma decisão na sua vida que você cometeu assim? Meio decisão de Esaú? De jogar no lixo aquilo que o Senhor tinha te dado? De mudar de lugar quando não era para ter mudado? Sabe, gente, todos nós vamos errar igual Esaú errou em algum momento da vida. Jacó era um pervertido. Jacó tinha caráter torto. Assim como Raabe era pervertida, ela era uma prostituta. Mas teve lugar para gente como ela na genealogia de Jesus. Gente para quem as pessoas olham e dizem, para esse não tem mais jeito. Quem aqui já ouviu essa frase? Só eu e mais uns dois? Agora eu vou fazer você... Não vou não. Vou sim. Agora, quem aqui já falou assim? Esse miserável não tem mais jeito. Eu já. Não tem medo de confessar meus pecados, não. Pelo menos aqueles que não são muito feios. Como é que é a frase que a gente tem lá no Brasil? Pau que nasce torto? Né? Cada um falou de um jeito. Acho que os estados variam aqui a terminologia. Pau que nasce torto vira cinza, pau que nasce torto nunca se endireita. Na minha terra é pau que nasce torto morre torto. Lá é assim também? Só fala isso quem não conhece o carpinteiro de Israel. Para ele, pau que nasce torto, ele fala, eu endireito. Eu ponho no prumo. Eu sou um carpinteiro, eu sou experiente em consertar gente pervertida. Eu sou experiente em pegar prostituta, pegar homossexual, pegar drogado, PCC, como é que tem esses nomes aí fora? Comando Vermelho, eu sou especialista em pegar gente bandido, gente que o povo não quer nada com eles. E eu faço deles homens e mulheres de Deus justos.
que vão entrar no céu e se brincar vai estar na fila lá na frente. Aleluia! Foi só ela ter um encontro com a presença do Senhor que a vida dela mudou. Você já imaginou a cena? Muita gente deve ter ido bater na porta dela. Aqui, Raabe, eu lembro que eu e você, um dia nós fizemos business. Os irmãos estão entendendo, né? Eu sou um cliente que está voltando. Ela, não, filho. Eu não sou mais a Raabe meretriz. Hoje eu sou só Raabe. Eu tive um encontro com o Senhor. Você sabe que eu dou graças a Deus? Aqui na nossa igreja tem muito ex alguma coisa. Na igreja do Senhor pela face da terra tem ex tudo. Tem ex-gay, ex-prostituta, ex-ladrão, ex-171, me ajuda. Ex-mentiroso, ex-cachaceiro, ex-drogado, ex o que mais? Ex-fofoqueiro, ex-adúltera. Vai me ajudando. Ex-ladrão, ex o quê? Ex-me aqui? Essa foi boa, Carminha. Ai. Tem ex para todo gosto na casa do Senhor. Deus fez questão de mostrar para o mundo que Raabe foi aceita para a família dele. Ela entrou para a genealogia do Senhor. Ela era prostituta, mas quando Deus entrou, transformou a vida dela. Amém. Sabe, é essa mensagem que eu e você temos que pregar. Eu contei esses dias lá na célula, quem estava lá vai lembrar. Eu sou ser humano igual a você, irmão. Nós temos a tendência de falar que a pessoa é assim. Esse aqui é bandido. Falamos ou não falamos? Mas não é assim que o Senhor vê. Durante todo o texto bíblico, lá em Josué, Raabe é mencionada, faz questão de mencionar que ela era prostituta. Mas quando chega lá na galeria da fé, ela é só Raabe. Quando chega lá em Hebreus 11:31, põe lá de novo para mim. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Eu e você, querido, só precisamos usar a mesma fé que ela usou. Você que é mamãe que está aqui hoje, quantas vezes eu pensei se meus filhos iam ser alguém na vida? Quantas vezes eu pensei, quantas vezes eu tive medo, eu ficava assim. Mas esse meu filho, né, que ele veio primeiro, Pedro, esse meu filho decidiu debandar e andar por uns caminhos estranhos. Esse meu filho isso, esse meu filho aquilo, esse meu filho não sei o quê. Aí um dia, no meio da noite, eu estava, sabe quando você está assim, quase dorme, não dorme, Jonathan? Você está naquele galhadinho. Eu estou lá na minha cama. Eu tinha acabado de pensar, Senhor, mas esse meu filho. Aí uma voz falou comigo. E eu ri muito depois disso. A voz falou assim para mim, você não me entregou ele? Aí eu falei, toma essa na cara, crente. Podia ter dormido sem essa. Depois daquele dia eu falei, entreguei, Senhor. Sabe, aquela noite eu falei, entreguei. E nunca mais eu preocupei. Muito antes de ser meu filho, foi Deus quem formou ele no ventre da mãe dele. Amém. E eu entregava o Pedro e a Sara muito antes deles existirem. Na verdade, muito antes deles serem um projeto. Eu dizia, entrego meus filhos para o Senhor agora, Pai. Eu sei que tem muita mãe aqui que já fez isso em algum momento da vida. Talvez não foi tão cedo assim como eu fiz, mas... Mamãe, você já entregou seu filho, sua filha, para o Senhor? Sim ou não? Você é uma mulher de fé.
Você é uma mulher que decidiu dizer: eu não quero uma vida comum. Eu não quero uma vida em cima do muro. Eu quero uma vida de fé. Uma vida em que eu creio no agir do Senhor. Na vida dos meus filhos, na vida do meu marido. E eu vou dizer para você, mulher, eu sei que às vezes é difícil crer na transformação dos maridos. Eu sou um marido. Eu sei que às vezes as esposas têm dificuldade de olhar para a gente. Viu, irmão? Você que está me olhando, você que vai me assistir depois. É quando a nossa esposa vai declarar que nós somos homens de Deus que a fé delas é testada. É ali que elas são provadas. É ali que o pedido de misericórdia vira aprovação. É ali que ela tem um momento dela de dizer: eu vou me posicionar. Eu não vou ficar em cima do muro. Quando irmãs conversam comigo, irmãs casadas, quando elas conversam comigo, com a minha esposa, normalmente a gente atende juntos, eu sempre digo para elas: não aceite essa circunstância. Seja qual for a situação, eu digo: seu marido é um homem de Deus. Ah, mas ele... Seu marido é um homem de Deus. Ah, mas ele faz isso. Seu marido é um homem de Deus. Se posicione por ele. E se for a respeito dos filhos, eu vou dizer a mesma coisa. Seu filho é do Senhor. Se posicione por ele. Amém? Um dia eu ouvi um pastor dizer, é bem provável que ele vai assistir isso depois. Ele disse um dia, eu não posso dar muitos detalhes, mas ele disse um dia: se uma das minhas filhas chegasse e dissesse para mim: eu sou lésbica, ele disse, eu pararia de comer naquele momento e abriria um jejum até ela mudar ou até eu morrer. Mas eu não ia aceitar essa circunstância. Esse é alguém que entendeu a questão de posicionamento. Esse é alguém que entendeu de dizer: eu vou brigar. A palavra de Deus diz que a nossa briga, a minha e a sua, não é contra gente. Ela é contra o quê? Principado? Potestade? Hostes e dominadores. Em outras palavras, é contra espíritos, é contra o diabo, é contra demônios. Amém? Então, homem de Deus, quando a sua mulher brigar com você, você chama ela. Vem aqui agora. Vamos orar contra esses espíritos que estão me fazendo não arrumar a cama, que estão me fazendo não lavar as louças para você. Ela não vai gostar muito. Amém? Fique de pé. Que culto gostoso. Deu glória dos homens? Acho que é por isso que tem diminuído o número de homens que querem se aconselhar comigo. Os irmãos estão meio revoltados. O Senhor tem agido. Amém? Acho que alguém poderia avisar a pastora, por favor, que eu já terminei. Aí no seu cantinho, homem de Deus, mulher de Deus, jovens, feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Mulher de Deus, repita comigo. Eu sou uma mulher posicionada. Eu sou resolvida. Eu sei o que eu quero para minha casa. Eu sei o que eu quero para os meus filhos. Eu sei o que eu quero no meu casamento. Continue repetindo, diga: eu também sou uma mulher que ora pela minha família. Eu não aceito nada menos do que tudo o que Deus planejou para mim e para minha casa. Eu oro pelo meu marido, eu oro pelos meus filhos,
Eu sou uma mulher posicionada. E eu vou ver o agir do Senhor. Mas eu sou também uma mulher de fé. Uma mulher que crê contra as circunstâncias. Uma mulher que recebeu de uma medida da graça do Senhor. E essa medida é suficiente. Porque a graça dele é poderosa. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço, do que eu penso. A palavra nem chegou na minha boca, mas o Senhor já conhece todos os desejos do meu coração. E o Senhor quer me agradar. O Senhor quer cuidar de mim. O Senhor quer restaurar a minha casa. O Senhor quer fazer minha casa ainda mais alegre, ainda mais cheia de vida, ainda mais cheia de paz. A presença do Senhor na minha casa é o que eu quero. Marido, passa a mão no ombro da sua esposa. Eu hoje vou te pedir para fazer algo que eu sei que talvez você não faz com muita frequência. Não, ainda não. Passa a mão no ombro dela, passou? Você vai liberar palavras de vida para essa mulher. Você vai dizer para ela, é virtuosa. Pode abrir sua boca. É cheia de graça. É muito inteligente. O Senhor dá a ela estratégias para edificar minha casa. Ela é uma mulher sábia, uma mulher que edifica a casa. Senhor, eu também declaro que a minha mulher, a mãe dos meus filhos, é com ela que eu vou viver até o último fôlego de vida. E eu vou fazer tudo o que eu puder para ajudar o Senhor a fazê-la feliz. Eu vou cuidar dela. Eu vou ser próspero. Eu vou dar a ela coisas boas. Eu vou levá-la para jantar fora. Eu vou dar bons presentes para minha esposa. Eu não vou ser malvado com ela. Não vou brigar mais com ela. Repete, irmão. Eu vou ser o melhor homem da face da terra para minha esposa. Agora, do jeito que você fez, foi fácil. Agora veio o desafio. Vira de frente para ela. A minha não está aqui, eu não vou dar conta de fazer. Não, irmão, não é de lado, não. Vira de frente para ela. Não preocupa com o lado. Você quer balinha? Eu tenho. Vira de frente para ela. E diga, meu amor. Põe uma música romântica aí, Gustavo, para ver se ajuda o negócio aqui. Tá difícil. Fale com fé, varão. Diga, meu amor. Eu existo para te fazer feliz. Eu existo para tornar seus dias mais fáceis. Eu prometo que eu vou te ajudar a cuidar dos nossos filhos. Você é a mãe, você é a dona da casa. E eu te louvo por isso. Você é uma mulher louvada. Amém? Agora pode dar um beijinho. E diga para ela, feliz Dia das Mães. Aproveita, mete a mão no bolso, pega a maior nota que você tiver e dá de presente. Tem irmão que se pôr a mão no bolso, é um escorpião de lá de dentro. Irmãos, uma das grandes alegrias da minha vida é dar dinheiro para minha esposa. Aleluia, pastor. Eu acho isso muito chique. Amém? Mal sabe ela que eu estou preparado daqui a pouco. Dá o presente para ela. Amém? Espírito Santo, eu quero abençoar todas as mães nessa hora.
Pode vir aqui na frente, só as mães. Vem. Os homens ficam, os machos ficam tudo lá para trás. Só as mamães. Espírito Santo, eu quero abençoar todas essas mamães. Declarar sobre elas o cuidado, o favor do Senhor. Abençoa elas, dá a elas bom ânimo, boa disposição, dá a elas energia, dá a elas, meu Deus, habilidade, capacidade para cuidar dos seus filhos. Dá a elas, Senhor, inteligência espiritual, estratégias. Dá a elas também muita paciência. Em nome de Jesus. Vai ter apresentação, ela está lá na porta esperando com as crianças. Guarda elas, livra elas do mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora você pode sentar que tem algo preparado para você. Thaís, eu preciso tirar isso daqui, não preciso? Pedro, ajuda o pai. Não, só vou tirar isso daqui. Lixos. Tá todas as crianças aqui? Vem, Estela, contar pra mamãe. A gente vai as crianças.